Boa tarde a todos. Nós hoje, no dia 25 de novembro, estamos recebendo o PET Economia. Tenho o prazer de receber o professor Antônio Francisco Braga dos Santos, que é graduado em Engenharia Mecânica e tem mestrado em Economia pela UFC, no CAEM. E a palestra que ele vai nos dar vai ter o nome A Bolsa de Valores para Principiantes, que é a área que o professor atua. Professor, muito obrigado, seja muito bem-vindo e fique à vontade, estamos todos ouvindo o senhor, pode começar suas considerações. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, sejam bem-vindos também a essa apresentação, é uma satisfação, né, muito grande receber esses alunos aí do PET de Economia. Vamos ao tema. A apresentação, a Bolsa de Valores para Principiantes, ela surgiu com a ideia de que muita gente vai para a Bolsa sem o conhecimento mínimo necessário para ir. E aí surgiu a ideia de se construir essa apresentação, tirando, desmistificando assim, algumas coisas que surgem quando esse tema é desenvolvido. O primeiro deles a Bolsa de Valores é para os grandes investidores. Não, não é. A Bolsa de Valores é para quem tem um mínimo de conhecimento e que quer participar do mercado de capitais no Brasil, que hoje passa por um momento de desenvolvimento, de crescimento, e que a gente pode tentar usufruir também desse mercado. Então, eu vou seguir uma linha acadêmica através da construção de alguns slides, em que a gente possa desenvolver o tema com alguns conceitos mínimos, de certo modo, básicos, que a gente é necessário conhecer para ir à Bolsa de Valores. Eu vou colocar uma sequência de slides e a gente desenvolve em cima deles. O primeiro slide é o título, né? A Bolsa de Valores para Principiantes. A seguir, eu faço quase um conceito do que é a Bolsa. A gente fala a Bolsa de Valores, a Bolsa de Valores. O que é a Bolsa de Valores? É um local antes físico e agora virtual, onde vendedores e compradores se encontram para fazerem negócios. Quando eu digo que é um local antes físico, existia um espaço físico onde cada corretora mandava para lá os seus funcionários para fazer o cumprimento de ordem de compra e de venda de ativos. E esse mercado era mercado árabe, movimentadíssimo, muita gente, num espaço pequeno, era um local físico mesmo. Só que ele... Na verdade, o que se faz? O investidor coloca a ordem lá na Bolsa e ele registra, é um sistema operacional. E o investidor coloca alguma ordem lá na Bolsa através de corretoras de valores, que são o quê? Empresas que são intermediárias entre os investidores e as bolsas. Na verdade, qualquer candidato a investidor, ele não vai à Bolsa. Ele vai a uma corretora que abre o acesso para ele ao home broker da Bolsa. Todo investidor vai à corretora para ter acesso ao home broker da Bolsa. E a corretora promove esses encontros entre compradores e vendedores no home broker da Bolsa. Imagine, um candidato a investidor lá no sul do país, quer vender algum ativo. Um candidato a investidor lá no norte do país, quer comprar algum ativo. Como é que esse pessoal se encontraria? Bom, o candidato lá do sul vai numa corretora, o candidato do norte vai noutra corretora,
as corretoras permitem o acesso ao home broker da Bolsa. E aí eles se encontram no home broker da Bolsa, que podem fazer negócio. Não quer dizer que, feito o encontro, o negócio está concretizado. Não, porque o cara que quer vender pode querer vender a 10, e o cara que quer comprar a 2. Então, não tem negócio. Mas aí, outros investidores, vendo esses preços registrados no home broker, vão aproximar os seus preços dos preços que estão sendo postos. E aí, na hora que casa um preço, alguém quer vender a 10 e alguém quer comprar a 10, tem negócio. Quem faz isso? Quem promove esse encontro? A corretora de valores, que são disponibilizadas para todos os investidores. Você vai numa corretora, abre a conta e tem acesso ao home broker da Bolsa. Esse conceito inicial que eu pus, ele vai me dar a chance de dar ênfase a uma coisa mais à frente, essas corretoras de valores. A gente vai discutir um pouco o que são essas corretoras de valores. Então, você vai ao mercado de capitais. Lá no home broker da Bolsa, são negociados vários produtos. São negociadas ações de empresas, que são a parte mais visível, mas são negociados também mercado futuro, as ETF, ouro, fundo imobiliário, opções, os BDRs, vários produtos que são negociados nas bolsas de valores, particularmente esses que eu citei aqui no slide, no grande, com esse comprar na baixa e vender na alta. E ele esquece também um outro fator que afeta muito as operações, que é o emocional, que aqui não está dito. Quando você diz eu vou comprar na baixa e vou vender na alta, você está colocando como um robô. E, na verdade, não é isso. Quando você vai operar, entra o lado emocional, o medo, a ganância, entram outros fatores que afetam muito a tua como elas funcionam e como é que a gente opera. A Bolsa de Valores, negociação, foi dita lá no primeiro slide, dentre os produtos que são negociados na Bolsa de Valores. Uma ação é a menor parte que se divide o capital social de uma companhia. É um título de propriedade. Quando eu compro uma ação, eu estou comprando algo. Eu sou dono de um pedacinho da empresa. Eu sou dono de um pedaço proporcional à quantidade de ações que eu comprei em relação à quantidade total que a empresa possui. As ações que eu compro da empresa, elas podem ser de vários tipos. Elas podem ser ordinárias, são aquelas que têm direito a voto nas assembleias. Exemplo, Petro 3, Vale 3. E aí eu faço aqui uma observação com relação a essa nomenclatura. As ações são identificadas na Bolsa sempre por uma nomenclatura constituída por 4 letras, representativas do nome da empresa, mais um número representativa do direito que a ação confere ao comprador dela. No caso, a 3 representa as ações ordinárias, tem direito a voto nas assembleias. E podem ser ações preferenciais, são aquelas que têm direito de preferência na distribuição dos dividendos, não têm direito a voto nas assembleias. Elas são identificadas pelo número 4. Então, eu citei aí o Petro 4, o TUG 4, BBES 3, BDC 4. São 4 letras representativas da ação, mais uma letra, um número representativo do direito que ela confere ao seu comprador. Eu faço uma observação aqui a respeito do novo mercado. O novo mercado foi uma pressão que houve com relação aos investidores, de que existiam ações que conferiam vários direitos diferentes, e há uma convergência para que todas as empresas deem ao seu acionista o mesmo direito. Então, a tendência hoje é que todas as empresas que são lançadas na Bolsa, elas conferem direito de voto e a preferência de dividendo. Elas são
com o número 3. Todas as ações lançadas hoje, elas são participantes do que chama de novo mercado, tem mais transparência, as empresas são obrigadas a adotar algumas medidas de governança corporativa para tornar transparente a administração da empresa, para que o investidor não compre a ação de uma empresa que ele não sabe o que ocorre lá na empresa. Então, um exemplo, a PagMenos fez um lançamento de ações agora. Todas as ações delas são com índice 3, PGMN3. A Apvida também fez um lançamento recente, é HPV3 também. Quer dizer, todas elas estão com o número 3 representativo das ações que dão direito a voto e à assembleia, que dão todos os direitos que o acionista pode ter sobre a sua companhia. Na Bolsa, existe a negociação de algumas companhias. A companhia ela pode ser de capital fechado, ela é uma sociedade anônima, mas é de capital fechado. Não são negociadas nas bolsas de valores. Existem algumas empresas que são sociedades anônimas, mas não são negociadas na bolsa. E existem algumas companhias de capital aberto. Essas companhias podem ou não ser negociadas na bolsa. Na Bolsa de Valores de São Paulo, a gente tem acesso a companhias de capital aberto. Na Bolsa de Valores, existem dois mercados. O mercado primário, que corresponde à entrada da companhia no mercado de capitais. Quando a PagMenos lançou ações na Bolsa, ela fez aí um IPO, Initial Public Offering, é oferta pública inicial. Esse IPO ele é exclusivo para as empresas. A empresa lança ações na Bolsa, é o debut, é a primeira venda de ações da empresa, corresponde ao IPO. E existe o mercado secundário. É esse onde a gente participa. É esse onde o investidor, principiante ou não, vai realizar suas operações de acordo com a demanda e com o seu perfil. Então, eu digo aí que o mercado secundário é onde cada investidor realiza seus investimentos, escolhendo as companhias de acordo com o seu perfil. Esses mercados, o secundário, também o primário, hoje são totalmente eletrônicos, não existindo mais aquele mercado árabe lá de viva voz. No Brasil, foi a partir de maio de 2009. A partir de maio de 2009, o acesso ao home broker da Bolsa passou a ser feito via internet. Então, totalmente eletrônico. E passou a ser feito via internet através das corretoras de valores. E aí eu vou dar uma importância um pouco às corretoras, porque são as corretoras que nos levam até a Bolsa. Então, a gente tem que conhecer algumas características das corretoras de valores. São empresas intermediadoras, que possuem autorização do Banco Central para, em nome dos seus clientes, realizar a operação de compra e venda de ativos imobiliários nas bolsas. Qualquer ativo, particularmente de ações, né, que é o que a gente tem o foco principal. Cada banco tem uma corretora ligada às suas operações. Você chega num banco do Brasil, tem uma corretora de valores. No Bradesco tem uma corretora de valores. Todo banco tem uma corretora de valores. E existem corretoras independentes, que não são ligadas a banco, elas são apenas corretoras. A Fator Corretora, a Rico, a Clinha, existem várias no mercado. Eu, pessoalmente, gosto muito das corretoras independentes, porque o foco principal delas é o mercado. Quando você precisa de qualquer informação, você obtém de uma maneira muito fácil, o que não ocorre quando você opera através de uma corretora ligada a um banco. Existe a questão de você se sentir seguro numa operação de uma corretora ligada ao banco. Você fazer a operação numa corretora ligada ao Banco do Brasil, ele te dá uma sensação de segurança maior do que você fazer numa corretora independente, né? Você deve abrir conta específica para esse fim. A corretora escolhida, ela orienta como fazer. Você tem conta no Banco do Brasil, eu quero participar lá da Bolsa de Valores. Você tem que abrir conta na corretora do Banco do Brasil. Quer dizer, a conta é uma conta específica destinada a você participar do mercado de capitais.
A corretora geralmente orienta como é que você vai fazer isso. É semelhante como abrir conta em banco. Ele pede aqueles dados de cadastro, um processo repetitivo. O custo de operar no mercado depende de cada corretora. Cada uma tem critérios próprios, tem tamanhos próprios, né? Mas são limitadas às regras estabelecidas pela Comissão de Valores Imobiliários. Ela não pode cobrar do investidor valores acima de determinados limites que inviabilizam as operações. Então, elas têm uma tendência de cobrar valores aceitáveis, vamos dizer assim. O custo que ela cobra é composto da taxa de corretagem e de emolumentos que incidem em cada operação, de compra ou de venda. A taxa de corretagem é para a corretora. Os emolumentos são taxas que são cobradas na Bolsa. Por exemplo, a Bolsa de Valores de São Paulo, ela cobra ISS sobre as operações, Imposto sobre Serviço. O percentual é pequeno, mas ela cobra um percentual. Então, está incluído aí nos emolumentos, que é o custo para você operar. Existem corretoras que não cobram taxa de corretagem. Às vezes a gente vê muita propaganda sobre isso. Eu ponho aí uma série de interrogações sobre corretoras que não cobram taxa de corretagem. Eu fico com o pé atrás com relação a esse tipo de operação. Porque se a corretora não cobra taxa, do que ela sobrevive? Ao risco dela desaparecer do mercado. Se ela não cobre as suas operações, ela vai desaparecer do mercado, ela vai ter prejuízo e vai desaparecer do mercado. Então, tem um risco de falência, que é o medo que o investidor tem. É o risco da falência da corretora, que, nesse caso, utilizam-se as regras do Banco Central para clientes bancários. Ela usa lá o FGC, né, Fundo de Garantia, que cobre até determinados valores, tá? Você tem uma conta numa corretora independente dessa. Aí, lá na tua conta, você vai ter uma carteira de ativos e vai ter algum valor monetário disponível para a compra de ativo, ou que você fez a venda de ativo e transformou em valor monetário. Então, a carteira se compõe de ativos e um valor monetário. A corretora faliu. Os ativos vão ter um caminho. O valor monetário vai seguir esse caminho aí do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. Não é prudente a gente manter muito o valor monetário na corretora, transforma em ativo. Por quê? Porque as ações, o ativo, elas são transferidas de uma corretora para outra. O risco praticamente é zero. É apenas uma espera burocrática. As ações que estão na corretora, elas estão custodiadas, mas elas são suas, não são da corretora. Quando você tem valor monetário, ele é seu, mas ele está de posse da corretora. Então, você corre um risco maior nos valores monetários. Nos ativos, eles são apenas custodiados. E aí, se a corretora falir, o Banco Central autoriza a transferência dessas ações para uma outra corretora de sua escolha. Não é simples, tem uma burocraciazinha a ser cumprida, mas o risco de perda é zero, nesse caso aí dos ativos. Como é que você vai iniciar agora? Você já sabe que para ir na Bolsa de Valores, você tem que ir numa corretora, abrir conta. Abriu conta na corretora, né? Como é que você vai iniciar? Individualmente, na corretora. Individualmente, ele se dirige à corretora, pessoalmente ou via internet, faz o cadastro, abre a conta, é semelhante a abrir a conta de varejo, e é necessário uma autorização para a corretora operar em seu nome. Eu vejo essa última frase é importante, porque a gente dá uma autorização para a corretora operar no nome da gente. Então, a gente tem que saber escolher a corretora. Porque vai que ela faz alguma operação que eu não autorizei. Ela faz, porque ela tem autorização para operar no meu nome. Então, é importante a escolha da corretora. Você tem que conhecer a corretora que você vai operar. Você tem que começar a estabelecer uma relação com as pessoas da corretora, liga, pergunta, tira dúvida, para evitar risco maior.
ou você vai através de fundo mútuo de ações. Você ou vai individualmente, você mesmo passa a operar através da corretora, ou você vai com um fundo mútuo de ações. O fundo mútuo ele é adquirido na rede bancária, que emite o título de investimento, que é fracionado em cotas, e reúne capital de diversos investidores para aplicação numa carteira diversificada de ações. O fundo, ele é um conjunto de ativos. Então, se você vai através de um fundo, é necessário você saber a composição do fundo. Eu vou comprar um fundo de dividendos. Os bancos oferecem muito. Não, tem um fundo de dividendos. Ok. Quais os ativos que compõem o fundo, esse fundo de dividendos? Eu vou comprar um fundo imobiliário. Ok. Quais os imóveis que constituem esse fundo? A gente tem que saber quais são esses imóveis. Porque um fundo imobiliário, no exemplo que eu estou citando agora, ele tem a rentabilidade dele estabelecida pelo recebimento do aluguel dos imóveis que constituem o patrimônio do fundo. Quais são esses imóveis? Onde estão situados esses imóveis? São Paulo e Fortaleza? Quer dizer, normalmente, a gente pergunta para o gerente do banco lá que está me vendendo o fundo, ele não sabe. Então, eu não compro, eu não sei nem que fundo eu estou comprando. E aí, eu faço uma observação aí dos ETFs, que é uma moda ultimamente nas bolsas de valores. Esses ETFs, eles são negociados, é um fundo, porém, ele é negociado na bolsa como se fosse uma ação. A gente identifica esse fundo pelo número 11, ele tem 4 letras, a mesma sequência lá da nomenclatura das ações. As 4 letras geralmente representativas da corretora ou do banco que está administrando o fundo, e o número 11. Geralmente você vai ver um fundo, ele não tem aquela numeração 3 ou 4, ou 5, ou 6, é o 11. Então você identifica dessa forma. E aí eu coloquei o exemplo, os fundos imobiliários, citei aí o ERPM 11, o KNCR 11, isso aí são fundos emitidos por bancos. Um fundo de índice, o BOVA11, é muito conhecido. Qual a composição do BOVA11? A gente tem que saber quais são as ações que constituem esse fundo. Eu negocio o fundo como se fosse uma ação, mas ela é um conjunto de ações. Então, eu citei aí alguns fundos que são uma opção que o investidor tem. Ou ele vai individualmente, compra uma ação ou compra um fundo. Quando ele compra um fundo, ele está comprando um conjunto de ações. A expectativa quando se adquire um fundo é diluir variação percentual brusca do mercado. Quando você tem um conjunto de ações, a rentabilidade vai estar atrelada à rentabilidade de cada ativo que compõe o fundo. Como, teoricamente, nem todos vão cair ao mesmo tempo, nem todos vão subir ao mesmo tempo, você tem uma rentabilidade que vai ficar aí amenizada por conta desse conjunto. E individualmente ou coletivamente é uma decisão pessoal. O investidor é que decide aí como ele vai escolher. E aí eu citei alguns fatores que podem nortear a escolha, o tempo disponível que ele tem para acompanhar. Se ele compra individualmente, teoricamente ele deve ter um tempo maior disponível para acompanhar do que se ele compra fundos. Do volume de recurso direcionado, quanto você vai botar? Não, eu vou botar aqui R$100. Não se preocupe pouco, não. Eu vou botar aqui 1,5 milhão. Amigo, se preocupe um pouquinho, né? Então, o volume de recursos, ele também dá um norte a respeito da sua decisão pessoal. Eu coloquei aí, logo após o volume, a regra 100/80 menos, aí não é o traço, mas menos a sua idade. Isso aí é uma regra informal que constitui um dos ditados populares que rondam a Bolsa, e eu gosto muito de ditados populares e respeito bastante, porque o ditado popular ele não surge à toa. E essa regra, 100/80 menos a sua idade, eu vou dar uma pequena explicação sobre ela. Seria assim: qual o volume
de recursos que você vai direcionar para a renda variável. Aí você usa essa regra de 100 e 80. Você usa 100 menos a sua idade. Você tem 30 anos, 100 menos 30, 70. Então, você pode usar 70% para renda variável e 30% para renda fixa. Alguns mais conservadores, ao invés de 100, usam 80. 80 menos 30 dá 50, você usa só 50% para renda variável. Qual é a ideia contida na regra? É limitar o risco. A renda variável, bolsa, tem o risco de subida e o risco de caída, o risco de queda. Então, para limitar o risco de queda, ou amenizar o risco de queda, você usa a regra aí 100, 80 menos a sua idade. À medida que você vai ficando mais velho, você tem 60 anos. Use só 40% para renda variável na bolsa, 60% você mantém renda fixa. Essa regra eu gosto muito dela. A ideia da divisão aí de renda variável e renda fixa também chama atenção uma outra coisa. Nos últimos 3, 4 anos, com a queda da rentabilidade das aplicações de renda fixa, se procurou muita renda variável. E aí eu digo, olha a regra. A escolha de quais ações comprar, ou de quais ativos você vai comprar, ela passa por alguns critérios. Você tem que estabelecer um critério para fazer a sua operação. Você tem ações para especulação, que não é recomendável sobre todos os aspectos. Há um ditado popular também, né, que roda a bolsa, e eu respeito bastante, que 95% do pessoal que entra para especular perde. Ora, se 95% do pessoal que entra para especular perde, não entra para especular. Mas, de qualquer modo, é um dos critérios que você tem que adotar. Você pode escolher ações para especulação. Quais são as ações que são utilizadas para especulação? São ações que estão deprimidas, que os preços caíram bastante quando houve uma crise qualquer. Sempre há uma variação percentual muito grande e algumas ações ficam bastante deprimidas. E aí você entra nelas para especular. Voltou a subir, você já sai. São ações de elevada volatilidade, variam bastante, são usadas para especulação. E ações de companhias que estão em expectativa de realizar fusão, privatização, vendas. Quer dizer, são ações de companhias que vão sofrer alguma mudança significativa na sua administração. Então, são ações que você pode usar para especulação. Por exemplo, Oi. Oi é uma empresa que passa por uma dificuldade enorme e vira e mexe e se levanta a possibilidade dela ser comprada por outra empresa. E aí as ações dela sofrem uma variação muito grande. São ações que podem ser usadas para especulação. Agora, cuidado. Do mesmo jeito que ela pode subir bruscamente, ela pode cair bruscamente. Especulação é risco no seu extremo máximo. E você pode usar ações como um critério, né? Ações para toda a vida, chamada aí ações da viúva. Essas ações se caracterizam por, tradicionalmente, pagarem bons proventos. Elas devem ser garimpadas. Eu coloquei o termo proventos aí em letras garrafais, porque é um dos fatores que eu dou muita importância às empresas. Acho que o principal motivo que me leva à bolsa para comprar uma companhia é o fato de elas pagarem dividendos, ou lucros, ou proventos. Eu vou esmiuçar um pouquinho esses proventos. Se a companhia não paga proventos, por que devo comprar? Ela não paga nada. O fato dela pagar proventos atrai outros compradores. Atraindo outros compradores, a demanda aumenta, o preço dela aumenta. Então, o preço da companhia aumenta quando a companhia paga bons dividendos, bons proventos. Então, elas devem ser garimpadas, que chamamos aí de ação para toda a vida, né? Ação da viúva. Elas devem ser garimpadas. Eu coloquei aí 2 sites em que a gente pode utilizar para garimpar essas ações. Uma delas, um dos sites, é esse dividendo, que é uma agenda de dividendos. Você bota lá e vê o dividendo que ela paga. Ela não paga, né, que é horrível. Então, eu estava falando sobre
ações que pagam bons proventos. E aí elas devem ser garimpadas onde? Eu coloquei um site aí, né, que eu vou entrar nele aí, não sei se vai dar para ver. Eu vou... Dá para ver o site, não? Dá para ver o Dá site, ô para ver Marcelo? sim, a gente vê Itaúsa, que é a primeira das empresas, né? Pronto. Aí eu coloquei aí uma ação, ó, nesse campo, BBSE3, BB Seguridade. Aí, BB Seguridade, ó, vai pagar um dividendo aí de 0,87 centavos por ação. Então, você tem esse site, você põe a ação Petrobras. Petrobras, ela vai pagar dividendo e juros sobre o capital próprio, que foi discutido lá, né? O que difere o dividendo do juro do capital é que o investidor, no juro sobre o capital, ele paga o imposto de renda, e aqui é isento de imposto de renda. E esse site, ele te permite você verificar Vale do Rio Doce, você verificar o que, é que eles estão pagando. O Vale está pagando aí 99 centavos de juros sobre o capital e está pagando R$ 1,40 de dividendo. Magazine Luiza, MGL3, está pagando 9 centavos, né? Não, quase 10 centavos aí de dividendo, né? E aí você tem como ver aí qualquer ação que você quiser, GNM3, HPV3, Apvida, e aí aparece aqui a relação de dividendos. Se você olhar também, você tem aqui uma tabelazinha, ó, onde tem aí, ó, Itaú, na segunda-feira, 25 de maio de 1920, ele aprovou o pagamento de dividendos, eu estou falando aqui assim, ó, né, de 2 centavos por ação. Banco do Estado do Espírito Santo. Quer dizer, você tem aí uma relação de empresas que pagam dividendos, e aí você procura a ação que está de acordo com o seu perfil. Tá? E aí eu vou voltar à apresentação, dando sequência aí ações, está repetindo, né, dos proventos, está aí o dividendo, o site onde você vê os dividendos que estão pagando, os proventos, né, que eu quero esmiuçar um pouquinho o que é o provento, são todos os benefícios que a companhia repassa para o seu acionista, que pode ser de duas formas, de várias formas. Dividendo, que é o lucro que a companhia passa aí a distribuir no mínimo 25% ao acionista, é uma lei das SA, e pela lei atual, esse pagamento é isento de imposto de renda, o acionista recebe e lança na coluna da sua declaração de imposto de renda que vai apresentar a Receita Federal, na coluna isento de pagamento de imposto. E ele pode ser sob a forma de juros sobre capital próprio, em que a companhia utiliza essa forma para diminuir o custo dela, ela lança como um custo financeiro, diminui o seu imposto a pagar. Só que o acionista, ao receber sob a forma de juros sobre capital próprio, ele paga o imposto de renda dentro do limite da lei, com aquela tabela regressiva da Receita Federal. E a companhia pode dar ao seu acionista bonificação em ações. Então, proventos é tudo que a companhia dá ao seu acionista. Ele paga dividendo, paga juros sobre capital próprio e pode dar bonificação em ações. E aí você tem que procurar uma companhia que pague bons proventos. Esse é o principal motivo que faz com que o preço dela suba no mercado. Se ela paga bons proventos, você vai ter diversos investidores dispostos a pagar um bom preço por uma companhia que paga bons proventos. Você tem que fazer uma estratégia para poder entrar nesse mercado. Se for de curto prazo, é especulativa. É aquela que eu não recomendo. Para fazer uma
uma entrada de modo especulativo, você usa análise técnica. E aí eu cito o site da própria B3, onde ela tem algum dado sobre análise técnica. Ela tem um ícone, onde você tem um reloginho que você põe a ação e ele diz compre ou venda, mas é uma decisão exclusivamente de curto prazo. Ou se a sua estratégia é de longo prazo, com a ação voltada para pagamento de dividendos. Aí você usa uma regularidade, comprar sempre, comprar novamente, e usa análise fundamentalista. Vai atrás, nesse site você vê um resumo de um balanço das empresas, onde você tem dados da contabilidade que te indicam se a ação é uma ação boa ou uma ação que você tem que discutir. Eu poderia entrar nesse site, na B3 ou no Fundamento, para mostrar alguma coisa, tá? Porque aí a palestra encerra com essa opção que você tem de ver sobre esses dados que nós temos através desse site. Deixa eu ver aqui só a análise técnica de curto prazo. A análise fundamentalista eu deixo para o curioso ir atrás. Eu coloquei aqui, ó, a B3, né? Então, eu boto aqui, por exemplo, Petrobras. Botei Petrobras. Aí ele está... Deixa eu ver aí o preço dela hoje. E aí, bem aqui, você tem Você tem aqui um reloginho, sinais técnicos, onde você tem aqui compra forte, compra neutro, venda e venda forte. Então, hoje, nesse momento, a análise técnica de algumas variáveis da análise técnica, a Bovespa construiu esse relógio que está dizendo, compre Petrobras. Vale do Rio Doce. Eu vou ver aqui o reloginho dela, o que está dizendo. Deixa ele aparecer aí. Não apareceu o reloginho, deixa eu ver uma outra. Banco do Brasil. Banco do Brasil, vamos ver aqui o reloginho dela, aqui, o que está dizendo. Compre. Análise técnica de curto prazo. Você tem que interpretar esse dado aí. Magazine Luiza, MGLU3. O que está dizendo o reloginho dela aí? Venda. Através da análise técnica, a Bovespa indica que você deve vender, se tiver na sua carteira, Magazine Luiza. IRBR3, Instituto de Resseguro do Brasil. Vamos ver o que é que diz o reloginho dela. Compre. E aí você tem como fazer a análise técnica considerando esses dados que a própria Bovespa te oferece. É uma análise de curto prazo para o dia e a gente tem que aprender a interpretar o sinal lá do reloginho. E a análise fundamentalista de longo prazo, só para encerrar, eu coloquei aqui também, você tem um site aí onde você bota lá Sim. Fundamentalistas, está aí a página, né? Você vê aqui, ó. Dá para ver, Marcelo, a página aí? Sim, a gente consegue ver, professor. Bom, aqui você vê o PL, vê o dividendo que ela está pagando, ó. Tá? Você vê o endividamento aqui embaixo também. Você tem um resumo através da análise fundamentalista que vai te nortear a compra da ação pensando no longo prazo. O valor patrimonial dela, eu gosto muito dessa variável. Você vê aqui Magazine Luiza, MGLU3. Aí você tem aí os dados da Magazine Luiza, né? O PL muito alto, por sinal, não indica compra.
Dividendos, 0,1%, eu olho com reticências. E aí tem alguns dados que você pode começar. Fale. Não, o senhor... eu tive algumas dúvidas, como o senhor falou, PL 400 e tanto do Magazine Luiza, não deve comprar ou não seria bom. Qual é a interpretação disso? A interpretação é assim, ó, a análise fundamentalista, ela te dá algumas variáveis, um resumo. Tá? Aí eu gosto de 4 variáveis. É o PL, o valor patrimonial, o dividendo que ela paga e o grau de endividamento da empresa. Eu gosto de olhar essas 4 para tomar uma decisão de longo prazo, que é o PL. O PL é um número que representa o número de anos que você levaria para reaver o valor investido sob a forma do pagamento dos proventos. Um exemplo bem simples. Petrobras tem um PL 8. O que é que isso significa? Ao comprar uma ação da Petrobras por R$ 26, eu vou levar 8 anos recebendo os dividendos todo ano para ter de volta os meus R$ 26. E continuo sendo dono da ação. Deu para entender o que é o PL? E aí o mercado aceita PLs entre 10 e 15, até 15 é aceitável. Se você tem um PL acima disso, aí você olha com certa cautela. Aquele que a gente viu lá, Magazine Luiza, 426, é um número que me espanta. Eu não compraria. Agora, o mercado é especulativo. Quem entra lá, tem metade do pessoal que está lá é leigo, compra. Então, é difícil de você fazer um julgamento de dizer que não compre porque vai cair. Não, ela pode subir. As pessoas que estão entrando no mercado não sabem desses dados que a gente está tentando tirar aqui dessa história do principiante. Entendeu? Então, um número desse me assusta. Você quer ver outro? Eu vou mostrar aqui um outro também que assusta. Dá para ver o site, não? Dá para ver, não? Por enquanto, o senhor não está apresentando, não. Por enquanto, não, eu coloquei, é porque eu coloquei na tela o site do... Eu vou colocar na tela o site do Fundamentos lá, que me dá aqueles dados fundamentalistas. Então, eu queria colocar, por exemplo, dá para ver, não? Pronto, perfeito, estamos vendo. Lomo 4, Lojas Americanas. Aí eu olho para o PL dela, 75, vê como está diferente? Menor. Eu tenho medo ainda, por esse dado, porque tem os outros. Né? Deixa eu te mostrar um outro menor. Banco do Brasil. Banco do Brasil, olha o PL dela, 6,7. É um dado animador. Aí, eu já olho com uma certa euforia, porque o PL dela é curto. Tá? Deixa eu mostrar aqui um outro, BBS3, BB Seguridade, está sem informação. Itaú, deixa eu ver aqui, Itub 4, Itaú 14. Quer dizer, você tem para cada ação que você consultar, você vai ter um dado aí. Deixa eu ver Itaúsa, lá, IPSA4. 13, o dado dela lá. Dividendo, vamos ver aqui o dividendo, porque você não pode também tomar como base apenas um parâmetro e decidir se compra ou se vende. O dividendo dela, 5%. 5% dá em qualquer poupança, dá em qualquer aplicação de renda fixa. Deu para ver aí esses que eu coloquei, não? Oi? Seu microfone, professor Marcelo. Ei, Marcelo, você viu Temos algumas perguntas. Sim, vimos tudo. Pois não. Será que o senhor está disposto aí? Estou tranquilo. O Márcio pergunta o seguinte: o valor da empresa está associado à saúde financeira dela e com relação a quanto dos seus compromissos ela pode honrar? Pode repetir a pergunta? Deixa antes de tu perguntar, deixa eu colocar aqui uma coisa.
O valor da empresa, qual o valor? Existe um valor de mercado. Qual é o valor de mercado? O valor de mercado, ele é obtido pelo número de ações que a companhia possui, multiplicado pelo preço que o mercado está pagando hoje. É o valor de mercado. Existe um valor chamado valor patrimonial. O que é o valor patrimonial? É o valor que representa monetariamente a soma de todos os bens da empresa. Eu gosto desses dois valores porque é óbvio que se o valor patrimonial da empresa está próximo do valor de mercado, ele está coerente. Se o valor de mercado da empresa é 100, o valor patrimonial é 10, ô amigo, alguém está superavaliando a empresa. Então, existem dois valores aí que são bem, que saltam aos olhos quando você vai fazer qualquer análise. Agora, repete a pergunta novamente para ver se era isso que ele perguntou. Acho que o senhor já indicou um pouco a dúvida que o aluno tinha, que ele queria saber exatamente que talvez fosse possível as empresas mascararem um pouco o valor da empresa através de utilizando as questões contábeis para mascarar a sua situação financeira real. Então, de repente, por exemplo, o que é muito criticado, ocorre muito em empresas americanas, que é os executivos patrocinarem recompras de ações pentear a empresa. No curto prazo, a empresa recompra suas ações, valoriza bastante a ação, mas isso talvez fosse uma forma de mascarar um pouco a situação financeira da empresa, porque durante algum tempo, no curto prazo, a empresa sofre uma valorização muito grande de suas ações, mas talvez a situação financeira dela não esteja tão boa. Analisar essa questão do patrimônio líquido seria uma forma de não ser vítima dessa... Mais ou menos. Nem tanto. Nesse mercado, Marcelo, a gente nunca pode afirmar alguma coisa com certeza, sabe? Deixa eu fazer aqui uma referência, você tocou na tentativa de você maquiar balanço. Quando isso ocorre, fatalmente vaza ao mercado. Recentemente, houve no Brasil uma empresa, eu não vou citar o nome agora, mas houve uma empresa que fez uma tentativa eu diria, de ludibriar o mercado. O mercado é soberano e pune. Sabe o que aconteceu com as ações dessa empresa? Elas estavam sendo negociadas na faixa de R$40. Você compra essa empresa hoje por R$7, R$8. O mercado pune quando sabe isso. Por que pune? Imagina, eu compro a ação da empresa na expectativa de receber proventos. Se a empresa não paga proventos, eu não compro. Como eu compro a empresa na expectativa de receber proventos e a empresa maquiou o balanço na tentativa de me ludibriar, amigo, se a empresa tentou me ludibriar, o que é que eu faço? Como o mercado é ágil, eu vendo rapidamente, vou embora para outra companhia e não dou mais crédito a ela. É perigoso quando o executivo tenta fazer isso, porque a empresa perde uma credibilidade muito grande e na hora que ela precisar do mercado, por exemplo, de dinheiro para financiar suas operações, que ela faz o lançamento de ações, ela não tem. Então, a empresa, via de regra, não tenta ludibriar o mercado, porque ela sofre com isso, é rápido, o mercado pune de uma forma cruel e rápida, sabe? Uhum. O senhor falou, assim, o senhor mostrou dividendos, né, que são isentos de imposto de renda, mas é necessário declarar de qualquer forma. E aí a Amanda está perguntando, por exemplo, um estudante que tem um estágio, portanto ele está abaixo daquela renda que a Receita Federal obriga as pessoas a declararem. Se esse estudante fizer operações na Bolsa, será que ele é obrigado a fazer a declaração porque ele teve dividendos e, portanto, ganhou e tudo? Ou existe alguma coisa que os dividendos também possam ser livres de declaração? Existem regras, né? A CVM tem uma série de regras. Uma das regras é operações mensal abaixo de R$20 mil, você não paga o imposto. Acima disso, você tem que pagar o imposto. 15% de ganho de capital e 20% se for day trade. E aí, mesmo você não tendo renda
que bate naquele limite lá, que a Receita cobra a declaração, você tem que apresentar a declaração. Então, tem. Quem participa do mercado financeiro é obrigado a fazer a declaração, mesmo que a renda dele seja inferior àquilo. O que eu tenho dito muitas vezes, Marcelo, para os meus alunos é o seguinte: você está no mercado e você não vai ludibriar ninguém. Então, aprenda logo a fazer a declaração, declare seus rendimentos, porque ou se hoje você está pequeno, que não é necessário pagar o imposto, mas amanhã você vai precisar, você vai estar grande, então aprenda logo a fazer sua sequência de pagamento de imposto, de declaração de imposto de renda, faça a declaração, mesmo não sendo obrigado. Agora, se você comprou ação na Bolsa, você é obrigado a declarar. Você entra na regra dos que tem que declarar, entendeu? Recebeu dividendo ou juros sobre o capital próprio, faça a declaração, porque vai constituir parte da sua renda. Mesmo a renda sendo pouca, né? Mesmo sendo pouca, mas aí ela faz parte da sua renda. Né? A gente notou, assim, até como o senhor falou, né, um grande crescimento da quantidade de pessoas investindo em bolsa, que era pouco mais de 500 mil, mas de uns tempos para cá superou 1 milhão. Como é que o senhor vê com relação aos eventuais ativos que, de certa forma, são rivais ou concorrem com a bolsa, como ativos novos, né? E até antigos, ouro, dólar, e ativos novos como essas criptomoedas, essas coisas que surgem na internet e estão muito falados ultimamente. Como é que o senhor vê essa diferença do investimento em bolsa com o investimento em outros ativos? Eu vejo assim, eu vou pegar o seu gancho aí das criptomoedas, que a gente é muito perguntado sobre isso. A criptomoeda é uma especulação. Para fazer especulação, eu prefiro ir para a Bolsa. Tá? Fazer especulação com criptomoeda é um universo mais escuro, muito mais escuro do que a Bolsa. Então, eu prefiro ir para a Bolsa. Todos os rendimentos que perderam valor, renda fixa, título do tesouro, CDBs, os RDBs, todos eles perderam volume face à queda nos rendimentos. A gente sabe que a renda fixa, se você for fazer um paralelo entre a renda fixa e a renda variável, o renda variável atraiu o pessoal da renda fixa, que procurou tentar melhorar a rentabilidade, que houve a queda na renda fixa. Muitos fizeram o quê? Correram para a Bolsa. Eu acredito que esse crescimento expressivo que houve em 3 anos, ela dobrou de valor. A quantidade de cadastro, pessoa física, que opera na Bolsa de Valores de São Paulo. Em 2017, 2016, ela tinha 500 e poucos mil cadastros. Hoje, ela tem mais de 1 milhão. E aí, esse pessoal que foi fuga da renda fixa. E esse pessoal que foi, 90% da lei, não sabe o que está fazendo. Compra fundo, compra ação que você não tem critério. Eu sempre digo assim, você vai comprar um fundo. Amigo, procure saber qual é a composição do fundo. Você sabe a composição do fundo? Não. Então não compre. Eu vou comprar uma ação. Eu vou comprar a Petrobras. Você vai comprar a Petrobras por quê? Você tem que ter um motivo, tem que ter um critério. Qual é o critério? Ela paga bom dividendo? Aí você tem que começar a procurar agora. Aquele site lá de dividendo, fundamentos. Ela paga dividendo. Tem uma empresa que esse ano pagou um dividendo expressivo. Aí eu vou nela. Acontece que ela não tem uma regularidade de pagamento de dividendo. Você bota lá no histórico, 2011 ela não pagou dividendo, 2012 ela não pagou, 2013 ela pagou 0,0 alguma coisa, 2014 não pagou, 2015, aí 2020 ela pagou um dividendo expressivo. Aí salta aos olhos, quando você procura, ela pagou um bom dividendo, mas você tem que ver a regularidade de pagamento desses dividendos. Na verdade, eu digo, não entre no escuro. Você tem que começar a fazer critérios para poder você tomar a decisão de ir para a Bolsa ou não. Existe o lado emocional, que eu acredito muito. O lado emocional pesa muito.
eu tenho um perfil conservador, não sou tolerante à perda. Na Bolsa, você fatalmente vai ter perda. Você vai ter perda, vai ter ganho e vai ter empate. Se você não é tolerante à perda, pelo menos momentânea, não vá. O emocional é muito forte. Se você vai entrar para ficar olhando a toda hora, a bolsa ela oscila. Então, você fatalmente vai sair. E você vai sair naquela condição de ela cair um pouquinho, eu digo, poxa vida, esse negócio não presta. Aí você espera um pouquinho mais, ela cai um pouco mais, aí diz, poxa vida, eu estou perdendo muito. Aí você fica ainda fazendo cera, esperando. Aí quando ela cai bem muito, aí você diz assim, não aguento mais. Aí vende. Aí aquela ideia lá do mito de comprar na alta e vender na baixa, vai embora, ela se inverte por conta do emocional. O emocional pesa bastante. Tem um livro de um escritor, é um médico chinês radicado nos Estados Unidos. Eu procurei aqui para mostrar a minha filha e não achei mais. Mas o livro é assim, ele ensina a filha dele a operar na bolsa. Aí ela opera no mercado virtual, nesses sites lá de tipo que você faz operação virtual, que não está valendo. Aí a menina sempre ganha, sempre ganha, sempre ganha. Aí bom, se ela opera bem, ela conhece, aí ele abre a conta para ela, bota dinheiro na conta dela, agora ela perde. Aí ela começa a perder. É o emocional que começa a atuar. O emocional é forte, ele atrapalha. O medo atrapalha. A ganância atrapalha. É necessário, por isso que eu bato muito nessa história do principiante, é necessário você ter um tempo de maturação para você ir começando a dominar as emoções. Não existe isso de o cidadão foi à Bolsa, colocou lá 2 milhões, aí fez uma operação, ganhou, e aí saiu. Amigo, ele foi com uma informação privilegiada, ele não sabe o que fez e ganhou. Normalmente, esse tipo de operação, a Bolsa monitora. Ela tem um órgão lá que fica só monitorando o que se chama lá de operação atípica. A operação atípica é, um exemplo, Marcelo, no dia que a Petrobras anunciou a descoberta do pré-sal, as ações deram um salto violentíssimo. A Bolsa desfez uma série de operações que tinha sido feita alguns dias antes. Era quem? Era gente que tinha informação privilegiada. O cara foi lá, comprou Petrobras. Um mês depois, a Petrobras anunciou, deu uma disparada e os caras venderam, saíram. A Bolsa chama lá e diz, ó, neguinho, essa operação que tu fez aí tem alguma ilegalidade no meio, alguma informação privilegiada. A Bolsa desfaz. A questão da manipulação, que a menina perguntou lá, existe tentativa de manipulação em todas as bolsas do mundo. Se ela quer ler um livro bacana sobre isso, O Lobo de Wall Street. É um livro que é uma autobiografia de um cidadão que operava na Bolsa de Nova York, e ele tentou manipular, e durante algum tempo aconteceu. Você sabe qual foi o fim? Ele foi preso, pegou uns 15 anos, saiu depois, não existe prisão perpétua, né? Saiu depois e passou a dar palestras sobre como operava na Bolsa. Todo mundo quer saber como é que ele fazia, porque naqueles momentos ele teve ganhos expressivos. E ele é proibido de operar na Bolsa. Nós temos casos algum caso de manipulação no Brasil. Teve uma manipulação na Bolsa do Rio de Janeiro, a Bolsa era uma bolsa pequena, ela quebrou a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Ela não existe. Hoje a Bolsa do Brasil é São Paulo, só existe a Bovespa. Mas as tentativas de manipulação, a Bolsa, ela monitora. Por quê? Porque a credibilidade dela repousa na garantia de que quem entrar lá não vai ser ludibriado. Você pode perder por fazer operação mal feita, de não conhecer, de fazer errado. As corretoras, quando você abre a conta, lembra que eu coloquei lá, a corretora abre uma conta e ela orienta como fazer. A primeira coisa que a corretora faz é te dar um questionário para definir o teu perfil. Conservador, arrojado, doido. Conservador. Aí tu sabe o que é que ela faz? Ela bloqueia um monte de ativos que tu não pode fazer.
Por quê? Porque ela sabe que se ela te tem como cliente e tu for perder dinheiro, ela vai perder o cliente, você vai sair. Então ela tenta te limitar um pouquinho. Você não conhece nada, eu só deixo tu fazer isso aqui. Vender opção, trabalhar com opção, que é um produto lá, ela não deixa você trabalhar, porque a opção tem uma volatilidade muito grande, o risco de perda é muito alto, então o investidor conservador que não conhece, vai lá vai perder. Aí ela evita isso daí. Bolsa, eu julgo extremamente transparente. Ok? Tem mais alguma pergunta? Na verdade tem, mas o senhor já respondeu. Porque nisso que o senhor englobou tantos assuntos, aí o Márcio que tinha perguntado sobre exatamente essa questão do fundamento, né? O senhor falou sobre a análise, né, desse site que vê nos fundamentos quanto é que paga os dividendos e tudo. Isso. Então o senhor já respondeu a pergunta. Obrigado, Márcio, pela resposta. E professor Braga, muitíssimo obrigado. Se o senhor quiser fazer seus comentários finais. Já pegamos muito da sua experiência e do seu tempo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, o convite do PET Economia. O PET Economia está muito feliz pela quantidade de pessoas que assistiram à sua palestra e principalmente do senhor ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado e o senhor fica com as palavras finais. Eu agradeço a plateia aí, né, a audiência, e me põe à disposição. Eu sou ex-professor do IFCE, é fácil me encontrar, me põe à disposição. Alguma dúvida, gosto do assunto, sou apaixonado, continuo estudando, opero no mercado, mas continuo estudando de forma acadêmica também. Gosto muito da análise técnica, daquelas variáveis lá, da análise técnica, que tem fórmulas matemáticas que a gente vai lá e tem uma parte acadêmica a ser vista. E a análise fundamentalista, ela tem uma contabilidade que tem algumas variáveis que tem uma interpretação simples de você entender e ter como base de tomar a decisão. Marcelo, eu ainda digo o seguinte, ó, se você for fazer a análise fundamentalista e a análise técnica de algumas ações, você não compra. Eu diria que 30% das ações que são negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, o preço delas é muito acima do que vale realmente, sabe? Então você não compra. Quer dizer, muita gente que entra e compra é porque faz parte daquele pessoal que teve o crescimento expressivo na Bolsa e que não conhece absolutamente nada. Você conhecer alguma coisa não é garantia de rentabilidade. Não existe garantia. A Bolsa, ela oscila ao sabor da expectativa de melhora da economia e ao sabor dessas crises que nós vivemos aí, o mundo todo, o mundo globalizado. Acontece algum problema nos Estados Unidos, na França, reflete aqui nas ações das empresas brasileiras. Quer dizer, porque mexe na expectativa da economia. A Bolsa é uma sinalização da economia. Se a Bolsa entra num canal de alta, é porque a economia está com uma sinalização positiva. Se a Bolsa começa a cair, é porque a economia está meio desarrumada, tá certo? Então, me põe à disposição, agradeço o convite de vocês. Lamento ter havido aquelas quedas na internet, que perdeu a continuidade, não sei como ficou na gravação. Obrigado também. E encerramos, né? Muito obrigado, professor. Nós que agradecemos e eu tenho certeza que os alunos acabaram conhecendo muito sobre Bolsa e ficando com um estímulo muito grande de conhecer um pouco mais, talvez como investidores, né? Talvez como investidores, como estudiosos também, né? O senhor foi orientado por quem no CAEN? O professor Flávio Ataliba. Ah, professor Flávio, hoje está no IPEC. Gosto muito dele. Nunca mais o vi, mas gosto muito dele. Às vezes o vejo na televisão, agora ele é artista, agora na televisão. Ele está, nessa pandemia, ele apareceu muito, falou bastante. Isso. E foi meu professor. O meu orientador foi o professor Flávio. Muita saudade, professor Flávio, também. Okay. Um abraço, professor. Obrigado. Muito obrigado por tudo e espero, na próxima vez, a gente